pandemic. Casos de coronavírus aqui no Brasil. Criar e estruturar um canal de vendas na internet era um processo complexo, técnico e burocrático. Para atender a necessidade das lojas físicas, a plataforma tinha que vender online, vender via WhatsApp, via redes sociais, com retirada em loja, entrega local e funcionalidades que atendesse o varejo moderno. Era preciso uma solução ágil, segura e que guiasse as empresas nesse processo. Por isso, lançamos o Start CheckStore. Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Todo Mundo Vende Online. Você acabou de apresentar aqui o nosso videocase do prêmio que nós recebemos no ano passado, prêmio Top de Marketing da DVB, Santa Catarina, Start CheckStore. E, obviamente, quem participou desse nosso case aqui na CheckStore, nossos sócios, eles são os nossos convidados de hoje, para falar de um assunto muito importante para a gente aqui da CheckStore, que é a democratização do comércio eletrônico de alto nível. Então, vou convidar aqui a participar com a gente. Daqui a pouquinho, eles estão chegando aí. Enel Comicholi Júnior, diretor comercial da CheckStore, e Adilson Veras Júnior, diretor financeiro da CheckStore. Até daqui a pouco. Então, vou trazer agora para o nosso podcast Enel Comicholi Júnior. Seja bem-vindo, Enel. Tudo bom, Érico? Obrigado aí pelo convite. Vamos participar aí de mais um, primeiro de muitos. Primeiro de muitos. Também vou trazer aqui Adilson Veras Júnior. Boa noite, pessoal. Adilson? Boa noite, sócios. Tudo bem? Obrigado pelo convite. E vamos em frente. Tudo aí. Certo. Bom, galera, o episódio de hoje, primeiro episódio da nossa série de podcasts, é sobre o comércio eletrônico de alto nível. Justamente o propósito da existência da nossa empresa, para isso que a gente existe, para isso que a gente trabalha todos os dias, para isso que a gente acorda cedo, né? É uma luta grande, né, para conseguir democratizar o comércio eletrônico de alto nível, não é fácil. Mas é uma história aí que tem dado certo, né? A gente entrou num mercado bem competitivo, bem complexo, dominado por grandes empresas, atendendo também grandes empresas, né? A gente resolveu mudar a forma aí como o mercado trabalha, e tem sido aí um grande desafio cheio de vitórias, né? Ao longo desses anos, combinando aí com esse prêmio que a gente recebeu no fim do ano passado com o nosso case aí no meio da pandemia. Bom, vou colocar aqui o nosso bannerzinho. Não esqueçam de se inscrever no nosso podcast. Você está assistindo ele no YouTube, se você estiver assistindo no SoundCloud, no Spotify, no podcast da Apple, não esqueça de se inscrever. A gente vai trazer aqui vários convidados muito interessantes, empresários, pessoal que trabalha em outros setores também, mas setores associados ao comércio eletrônico. Então, não se esqueça de se inscrever no nosso podcast para não perder os próximos episódios. Bom, vamos começar, então?
Vamos começar contando um pouquinho da nossa história, não é verdade? Isso aí. Bom, o Júnior o Júnior, a gente chama o Adilson de Júnior, né? E o Eneu de Eneu, não sei porquê, ambos são Júnior, né? Mas, enfim. O Júnior é nosso diretor financeiro do Check Store, o Eneu, o nosso diretor comercial, e eu sou o diretor executivo. Né? Nós três somos os sócios aí estamos à frente da Check Store. O que é o e-commerce de alto nível, né? Onde que veio essa ideia do comércio eletrônico de alto nível? De onde que surgiu esse propósito de empresa? Vou contar brevemente para vocês onde começou, como começou essa história da Check Store. Bom, alguns anos atrás, eu tinha uma empresa, a gente fazia desenvolvimento de software, websites, lojas virtuais, né, ainda sem muito conhecimento de e-commerce, né, a gente achava que sabia alguma coisa, mas de fato a gente não sabia quase nada. Hoje, né, cada dia que a gente vai aprendendo mais, a gente vai vendo como a gente era ignorante no passado. E aí, um belo dia, a gente recebeu uma cliente lá interessada em montar uma loja virtual do seu blog, né? Ela tinha um blog bem interessante, blog de moda, que produzia uns conteúdos bem interessantes, tinha um tráfego bem legal também. E aí, a gente fez um projeto de e-commerce, montamos a plataforma, estava tudo funcionando perfeitamente, teve o lançamento da loja, ela fez as primeiras vendas dela, a loja estava bem bonita, tal. E aí a gente seguiu a nossa empresa, né? Entregamos o projeto, seguimos, já estava nos próximos projetos. Aí um belo dia, essa mesma cliente bate lá na nossa empresa, sem mais nem menos, irritada, né? Aquela época que o pessoal não mandava WhatsApp, né? Porque não tinha. Aquela época que o pessoal preferia o encontro presencial, né? Que dava para se encontrar. Bateu lá na empresa e estava brava que a loja dela não estava vendendo nada. Estava irritada, que ela tinha investido dinheiro, ela tinha montado um canal de venda, tinha dado trabalho, porque é um processo técnico burocrático, né? Montar uma loja virtual. E aí, a gente foi entender o que estava acontecendo. Nossa equipe foi lá, abriu o site dela, navegou, fez teste de compra, né? Fizemos um teste do Google Analytics para ver se estava recebendo o tráfego corretamente, estava tudo funcionando. Mas tinha uma coisa que estava errada. Uma coisa muito importante estava errada. Desde o lançamento da loja, até aquele dia, 6 meses depois, a dona do e-commerce não havia trocado o banner inicial, que era um banner de exemplo. Não era um banner que mandava para algum lugar, era um banner de exemplo. Os produtos da home do site dela estavam esgotados. E alguns produtos ela não tinha mais disponível. Estava lá no site, mas ela não tinha mais. Os banners não mandavam para lugar nenhum. Ela tinha criado coleções e elas não estavam no menu. Enfim, a gente olhou para ela e explicou para ela que, na verdade, aquilo ali precisava de uma atenção, uma gestão de e-commerce para que ela tivesse algum resultado. Ela achou muito estranho, porque ela acreditava fielmente que ela ia montar uma loja virtual e a loja ia simplesmente vender sozinha. Né? Foi que a gente teve o primeiro estalo. Peraí, se essa pessoa aqui, esclarecida, pessoa que tem um blog com mais de 100 mil acessos mês no blog dela, monta uma loja virtual e ela não sabe ou não entende o esforço necessário para poder atrair os clientes, vender, atender, faturar, achava que o dinheiro ia cair magicamente na sua conta bancária. E se despertou uma ideia falando, olha, se essa pessoa esclarecida tem esse problema, muitos outros também vão ter o mesmo problema. Foi então que a gente fez um piloto. A gente convidou uma marca da nossa cidade, uma marca bem conhecida regionalmente, nossa cidade, que também estava com dificuldade de montar uma loja virtual. Ela tinha montado uma loja virtual, não estava vendendo, a loja tinha alguns problemas, né?
a empresa que havia desenvolvido não dava o devido suporte à plataforma. E a gente montou uma loja virtual bem simples para ela, para essa marca. Pegamos o estoque dela, parte do estoque dela, tá? Que cabia num armário, basicamente, né? Que era uma salinha assim de uns 4 metros quadrados, né? Onde a gente armazenou os produtos dela no nosso escritório, na época. E aí, a partir do nosso escritório, a gente fazia todas as campanhas, links patrocinados, Google Display, alguns ferramentas que a gente tinha na época, né? Em 2015, 2014, antes de realmente investir nessa ideia. No começo de 2015, a gente fez esse projeto piloto dentro da nossa empresa, que não era esse foco da nossa empresa, era desenvolvimento de software, não era operação de e-commerce, gestão de e-commerce, que, à época, nós nem sabíamos desses termos, né, gestão e operação de e-commerce. A gente desenvolvia a loja virtual, né? E aí a gente descobriu um grande nicho de mercado, um nicho de empresas que tem uma marca, tem produto, mas não tem recursos internos, nem pessoas capacitadas para fazer a gestão de e-commerce e para fazer a operação de e-commerce. Então, a gente modificou a nossa empresa de desenvolvimento de software, alugamos um galpão logístico e a gente mergulhou na maior loucura das nossas vidas, por assim dizer, que foi fundar a Checkstore. A gente montou um galpão logístico, tinha pallet, tinha porta-pallet, tinha estrutura de armazenagem, tinha estrutura de saque, tinha estúdio fotográfico, tinha escritório, sala de reunião. Foi aquele erro que o empreendedor comete no início dos seus empreendimentos, que a gente chama de escalabilidade prematura. A gente montou um monstro, né, antes de ter os primeiros clientes. Na verdade, a gente conquistou 2 clientes na época, uma marca com uma projeção nacional, uma marca local, e a gente foi investir nesse nosso projeto. Obviamente, não foi como a gente esperava nos primeiros meses, né? Foi um pouco duro a gente ter feito essa mudança drástica do nosso modelo de negócio, mas era preciso para a gente poder aprender como funcionava o e-commerce na prática. Aí a gente desenvolveu a empresa durante alguns anos, né? A gente ainda tinha muita dificuldade na parte comercial, então, por mais que a gente tivesse já desenvolvedores, tecnologia, time de atendimento, time de logística, a gente já tinha algumas operações de e-commerce lá rodando, ainda poucos clientes, né? A gente tinha uma grande dificuldade de aumentar nossa operação, de escalar nossa operação. A gente ainda era uma empresa de full commerce muito pequenininha, com o objetivo de oferecer soluções de alto nível para pequenas marcas, né? Mas a gente tinha poucas pequenas marcas. Foi então que a gente fez uma proposta para o Enel Comicholi, para entrar na nossa empresa. O Enel tinha uma grande experiência aí com agências de publicidade, de comunicação, né, com outros setores também da economia, que ele trabalhou na área comercial, e a gente convidou o Enel para entrar nessa jornada aí com a gente. Ele acreditou no nosso projeto, ele entrou no nosso projeto como comercial, ficou alguns meses ainda namorando, né, a gente conversando, ele visitava a gente, entender como funcionava essa empresa. Ele viu um grande potencial na Checkstore. A gente ainda lá no nosso galpãozinho, né, que a gente achava enorme, mas era um galpãozinho. E foi quando o Enel entrou na nossa empresa. Eu me lembro, Enel, não sei se você se lembra também, mas logo que você entrou como diretor comercial da empresa, a gente recebeu a visita da ABCom, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico. Eles fizeram um evento próximo lá, no nosso galpão, e pediram para fazer uma visita técnica. Vou fazer uma visita técnica, vamos levar algumas pessoas aí para conhecer a empresa de vocês e tal. E a gente era uma empresinha pequena, tinha ali poucos funcionários, né? Tava uma startup enxuta, né? E aí a gente montou nossa empresa, tá? Não fizemos nada demais, só colocou 3 mesinhas, né? Uma água lá, uns folhetos em cima da mesa, e não, pode vir, tá hora a gente tá aí.
Aí, o pessoal da empresa já tinha acabado o expediente, estavam aguardando o pessoal chegar. Daqui a pouco começou a chegar gente. Uma atrás da outra. Lotou o nosso galpão. A gente tinha uma área no nosso galpão que era uma área cercada, que dividia o estúdio fotográfico e a área social da empresa da logística. A logística ficava fechada, apartada, né? O pessoal não tinha acesso à logística, né? E aí aquela área ficou cheia de gente, tendo que tirar o estúdio fotográfico e tal, e aí pediram para eu explicar o que era a empresa para aquele monte de profissional de e-commerce, todo mundo mais velho que a gente, né? E aí eu lembro da gente subir a escada do galpão, parar assim no meio da escada e apresentar a empresa para todo mundo. Foi um momento de nervosismo para mim, me pegou de surpresa naquele dia lá, com o presidente da Becom, um monte de lojista, dono de plataforma, entrando lá na empresa e conhecendo tudo, né? E a gente se sentindo amadores, né? Com aquela situação, com o calibre dos nossos visitantes. Mas, no fim, aquela visita mostrou para a gente que a gente estava no caminho certo. Todo mundo nos elogiou, acharam incrível nessa operação, a maneira como a gente trabalhava, porque a gente tinha uma visão muito de moda, né, de fotografar o lookbook lá dentro e no mesmo dia já subir o produto para o e-commerce. Com bastante agilidade. E o produto que está lá dentro é fotografado, e aí era realmente uma operação de e-commerce num galpão, né? E aquele, para mim, foi o marco da entrada do Enel dentro da Checkstore aí como diretor executivo, como diretor comercial. E dali em diante que a gente começou a despontar, né, Enel? Quando alguém entrou para o comercial, focado em venda, nenhuma empresa vive sem vender, né? Conta um pouquinho aí da sua visão, o que você viu na Checkstore naquela época, né, que decidiu abandonar a sua área que você estava trabalhando, que é uma área muito rentável, né, para entrar na Checkstore. Qual foi o que você enxergou na nossa empresa aí? Cara, foi um momento, assim, muito particular da minha vida pessoal, né, porque eu vivia um momento muito bom no mercado imobiliário. Eu, naturalmente, né, acho que, vamos dizer que pode ser um dom, tem várias pessoas que dizem que é um dom, né, o dom do comercial, o dom da empatia, o dom de falar, né. Eu já sempre tive isso naturalmente, então, desde sempre trabalhei no comercial, atendendo, fazendo esse approach, né, no front, que a gente chama, né, que é na ponta, e eu sempre desempenhei muito bem essa função. Às vezes, pela minha característica, realmente eu tenho uma facilidade muito grande de conversar com as pessoas e de trocar experiências, né? Foi assim em todos os meus outros projetos, e eu estava num momento muito bom da minha vida, mas o projeto da construção civil em si, ele passou por momentos muito delicados, né? Era um momento onde aconteceu a crise, a famosa bolha imobiliária, isso já estava apontando, e o mercado eletrônico, ele sempre foi visto por mim como algo distante, né, porque o mercado imobiliário é muito próximo, né, apesar de eu já ter trabalhado antes com uma agência de publicidade de moda, mesmo assim era distante essa questão do e-commerce e tal, porque era uma agência de publicidade focada em campanhas, né, fotografia, produção executiva. E o mercado imobiliário totalmente pessoal, atendimento, não tinha nada eletrônico, né? Era tudo na conversa, no relacionamento, famoso network. Físico, né? A pessoa compra um pedaço de tijolo. Muito físico. O imobiliário sempre foi muito físico. Hoje, para ser sincero, eu não tenho acompanhado muito, mas na época, assim, era muito físico. E quando eu conversava com o Érico, sempre os assuntos dele sempre me chamavam muita atenção, né? Primeiro, porque eu já admirava, né? Já te admirava como pessoa, né? Por a gente ser amigo e saber que tu era um empreendedor e que tu tinha isso dentro de ti, né? Essa tua veia empreendedora.
Isso já sempre me chamou a atenção, e a nossa proximidade, de alguma forma, eu sempre ficava escutando, ou por outros, ou por ti mesmo, os assuntos relacionados aos teus negócios, ligados à tecnologia, ligados a marketing, enfim. E aquilo sempre foi me chamando a atenção. E aí coincidiu, né, um momento não muito bom do mercado imobiliário, com essas conversas foram inflamando, foram indo para frente, né, tu tinhas um outro sócio que era um desenvolvedor, que te ajudava numa parte muito crítica também da empresa, e as nossas conversas sempre fluíram muito bem, sempre foram muito legais, e aquilo foi me empolgando, e eu também, por característica, sou um cara que acredito muito no meu instinto, né, mesmo dando errado, tá? Mas acredito no meu instinto, né? Eu acredito naquilo que eu acredito. Essa frase é muito bonita, inclusive. Porque realmente, assim, não é que eu acredite naquilo que sempre vai dar certo. Pode dar errado, como qualquer coisa pode dar errado. Mas eu acreditava muito naquilo que tu falava, eu acreditava muito nas projeções que eram produzidas ali nas nossas conversas, e aquilo ali me empolgou muito ao ponto de eu realmente pedir as minhas contas lá, encerrar um ciclo que eu tive de muito aprendizado e abraçar, cair de cabeça, né, realmente vestir literalmente a camisa no mercado eletrônico. Mas me chamou muita atenção as possibilidades futuras, né? O mercado eletrônico já naquela época já apontava um crescimento muito grande, hoje em dia mesmo, nem preciso falar, ele por si só já se despontou, né? Mas naquela época ainda era, apesar do mercado eletrônico já existia há muitos anos, há 5 anos atrás era bem diferente, 4 anos atrás era outro cenário, né? Mas mesmo assim tinha perspectivas e eu já vislumbrava aquilo, e também, né, na tua forma de falar, as formas como tu colocavas as informações, aquilo me empolgou bastante, e aí eu entrei de cabeça. Quando eu entrei de cabeça, realmente deixei tudo que eu estava fazendo, e como tu falou ali, né, teve um processo de transição, né, mas durante esse processo, como de fato eu entrei na empresa, e entrei de cabeça, né, e aí pude participar do dia a dia já no galpão, aí realmente eu vi que eu estava no lugar certo. Eu vi, pô, cara, é aqui, vou apostar todas as minhas fichas, tudo que eu já investi, tudo que eu tenho, eu realmente enxergava que a gente estava no caminho certo, né? E aquilo ali foi me dando força, né? Foi me dando ânimo, assim como qualquer empreendedor, quem é empreendedor sabe os desafios de ser empreendedor, né? Porque a gente não está ali brincando, ou é legal ser empreendedor, né? Ou tem uma carteirinha, né? Eu sou empreendedor. Na verdade, o processo de empreender é muito difícil, né? A carteirinha é muito bonita, né? Tu tá lá no LinkedIn, o cara é CEO, CFO, CMO, o cara é empreendedor, né? Aquilo ali é muito bonito, realmente é uma história fantástica, né? Mas quem vive o dia a dia de empreender sabe os desafios, né? A real, né? Então tem muita diferença, assim, né? Você quer empreender ou quer ser empreendedor? Né? Eu sempre fiz esse questionamento, que tem uma diferença muito grande. Porque tem muita gente que quer empreender, mas não quer ser empreendedor. Ele só quer empreender para dizer, eu sou empreendedor, eu tenho o meu próprio negócio. Mas chega no dia a dia, que daí tu tem que passar pelos desafios, aí é onde vem a dificuldade. E eu encontrei ali forças para passar por cima disso e encarar o comércio eletrônico com a força e a velocidade que ele exige. Então, uma coisa que eu sempre aprendi contigo, assim, desde sempre. O e-commerce, eu até faço essa analogia até hoje nas nossas reuniões, assim, com o cliente. Pense que o e-commerce é uma pessoa carente. Pensa a pessoa mais carente que tu conhece na face da Terra, é o e-commerce. É assim, ele precisa de cuidado todo dia, a todo momento. Se tu não cuidar do e-commerce, ele chora e não dá resultado. É simples assim. Então, o e-commerce é muito carente. Tu precisa de muita atenção, e a velocidade dele é uma velocidade impressionante. Só quem vive o e-commerce no dia a dia sabe o tamanho da dedicação que tem que ter, né? Então, eu adoro suas analogias, viu, Enel? É que eu que estou na ponta, né? A gente lida com pessoas que naturalmente não têm esse conhecimento técnico que a gente tem, e essas analogias às vezes caem bem,
porque é onde a pessoa consegue figurar na cabeça dela, né? Então, assim, pô, como é que tu vai explicar para uma pessoa que ela tem que dar atenção para o e-commerce? Cara, é só tu falar que o e-commerce é uma pessoa muito carente, e o que tu faz com uma pessoa carente? Tem que dar atenção, né? E o e-commerce tem que dar atenção, não tem fato, não tem jeito. E aí eu vi ali uma oportunidade muito grande, acertei, porque realmente me encontrei ali, eu trouxe toda a minha experiência comercial, lógico, aprendi do zero, realmente o Érico, né, foi um grande professor, ainda é, né, um grande professor para mim, porque eu aprendi tudo que eu sei, eu aprendi contigo, né, basicamente, né, desde a origem do e-commerce. E aquilo ali, eu fui acrescentando os meus dotes de comercial, que é essa empatia, que é essa conversa, que faz toda a diferença. Uma coisa que eu me lembro muito, características das nossas conversas, a questão do network, né, o quanto é importante a gente, como empreendedor, ter um network, cuidar do zelo da nossa imagem, da nossa empresa, a gente como pessoa, a gente como ser humano, né, o quanto essas conexões fazem sentido para frente. E se a gente for passar isso para os nossos clientes, é a mesma coisa. A imagem da marca, a imagem do empreendedor, a imagem do produto, quando digo imagem, né, é tudo que envolve o branding, tudo que envolve o projeto, né? E o e-commerce está cada vez mais cosmopolita, está cada vez mais conectado, né? E hoje em dia não dá mais para dar essa bobeira, né? Tu não pode mais descuidar da tua marca, tu não pode mais descuidar. Hoje a gente tem que cuidar do que a gente fala, a gente tem que cuidar de como a gente se posiciona, porque como está tudo conectado, tudo faz sentido. Às vezes tu tem um baita de um produto, tem tudo para vender online, e por um posicionamento, uma questão ali que não conectou com o teu público, o teu produto acaba não vendendo, acaba se perdendo um baita de um projeto por essas questões. Isso tudo, todas essas informações que eu estou passando, me chamaram muita atenção há 5, 4 anos atrás. E foi isso que foi me prendendo a descobrir cada vez mais. Eu fui entrando cada vez mais no projeto e realmente me chamou muito a atenção as oportunidades que o e-commerce poderia gerar, e essa descoberta passo a passo, né? Fazer o e-commerce, prestar o serviço de suporte, prestar o serviço de gestão, depois oferecer a logística, que depois se tornou o full e-commerce, né? Que a gente tem hoje um título de full e-commerce, que é raro, né? São poucas as empresas hoje no mundo que oferecem esse formato de full e-commerce, e principalmente pouquíssimas, e aí pode dar para contar nos dedos as empresas que oferecem esse nível de serviço para micro, pequenas e médias empresas. Porque o full e-commerce geralmente é para grandes empresas. Isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, uma palavra que o Érico me falou lá no início e que sempre fica na minha cabeça: democratizar o e-commerce de alto nível, né? A democratização, a palavra que hoje está bem em voga por conta de toda essa questão política, mas a democratização é tu poder oferecer para qualquer nível de empresa essa qualidade de desenvolvimento, gestão e operação. É poder proporcionar aquele nível de serviço que um marketplace tem, que vamos dizer que seria os exemplos máximos, né, de performance, são os grandes marketplaces, a gente poder oferecer isso também para a grande cauda do mercado, que são os micro, pequenos e médios empresários. Ninguém tinha acesso a esse tipo de informação. O pequeno empresário estava muito desamparado, né, Elião? Estava muito desamparado, isso me chamou muita atenção. Eu queria fazer uma pergunta para você, né? Você entrou na Check Store e você começou a conversar com muitos empresários. Eu lembro de 2019 a gente ter feito 211 contatos, né? Contatos com 211 empresas diferentes. Foi um marco um número que ficou na minha cabeça. Eu sei que depois de 2020, 2021 o negócio está mais acelerado, mas para mim foi um marco, porque você entrou na empresa e no ano seguinte, né, você passou naquele tempo, no ano seguinte você ficou o ano inteiro conosco, né, a gente falou com 211 empresas. Né, e o perfil dessas empresas, né, das pequenas empresas, é um perfil muito desamparado. O pessoal que tem um e-commerce ruim, uma gestão ineficiente, às vezes não sabe, né, o que é gestão, a operação mesmo é totalmente manual, errada, né?
que você viu aí quando você foi bater na porta dessa 211 Cara, empresas? eu falo todo dia. Hoje, inclusive, tive 6 reuniões, né, com empresas diferentes. E tenho feito bastante, né? Só para atualizar os dados, em 2020 foram mais de 400 empresas, né? E esse ano tá projetando para ser mais empresas, sem dúvida nenhuma, né? Já atendi mais de 120 empresas, né? Nesses primeiros 4 meses, fechando esse 4º mês agora. Então, assim, uma característica que eu sempre falo para todos os clientes, assim, infelizmente, a gente não pode esquecer. A gente não pode ir para a solução de alguns problemas sem esquecendo da raiz do problema. E qual que é a raiz do problema hoje? A gente tem um país, o Brasil, que tem sérios problemas políticos, né? Sérios problemas tributários, fiscais, né? Que impedem a logística, impedem o crescimento do e-commerce, e isso impacta numa série de condicionantes até chegar na ponta, até chegar no empresário que quer entrar no e-commerce. Ele quer. Hoje eu tive uma reunião com um cliente que queria fazer dropshipping no Brasil. E ele veio todo empolgado, eu tô com dinheiro, eu quero fazer, papapá. E na reunião que eu tive com ele, eu acabei com o sonho dele. Mas assim, eu passei uma informação para ele que ele nem imaginava, e ele conversou com várias empresas e ninguém abriu os olhos dele. E ele ia fazer um negócio ilegal, ele ia fazer errado, ele ia tomar um prejuízo muito grande. Tanto que ele me agradeceu e amanhã, ou depois de amanhã, tem uma reunião com ele de um outro projeto que ele tem também. Enfim, o público chega muito despreparado. O Brasil vendeu o e-commerce de forma errada, né? Então, assim, foi vendido que é fácil, do 0 a 1 milhão em um mês, é barato, é gratuito vender online, é fácil, dá para vender de forma muito tranquila, só que a verdade é que a realidade não é essa. A realidade é muito difícil, e isso afasta muito o empreendedor, isso desanima muita empresa, que entra torto, depois entra que começa, errada. Né? Entra errado, difícil. Depois acha que sonha, né, com vendas. Exatamente, e eu dou um exemplo também muito legal, que é o comparativo assim, ó, pô, procura um profissional da saúde, por exemplo, tu vai tratar o teu joelho. Existe uma linha de ortopedia, todo mundo fala o mesmo assunto, existe um conselho regional, um conselho nacional, todo mundo fala do mesmo assunto. Joelho é joelho, né? Ortopedia é ortopedia. O e-commerce, ele é tão grande, ele dá tantas possibilidades, a gente não tem um conselho, a gente não tem uma linha onde o Érico fala, o Adilson fala, o Eneu fala a mesma língua de todas as outras empresas. Não é assim. E isso deixa o mercado muito prostituído e muito complicado de tu entrar. Pensa uma pessoa, tá? Que é uma pessoa que está lá querendo entrar no mercado digital, e aí ele conversa com um, fala que a Nuvem Shop é boa. Aí ele entra no outro, o outro diz que a VTEX é boa. Aí o outro vai e diz que a Magento é boa. Aí o outro diz, não, cara, Magento não, vai na Shopify, vai na Shopify. Aí o outro diz, não, vai na loja integrada que é a melhor de todas. Cara, ele conversa com 5 pessoas, cada um fala de uma coisa, fala de um jeito para ele fazer, ou seja, a pessoa fica totalmente perdida, sem saber o que fazer. E não é culpa dessas empresas, não é culpa do cliente, não é culpa. É que o e-commerce ele ainda não está definido. E por não ter essa definição, por não ter ajuda dos órgãos públicos, os órgãos, né, os governamentais, que para dar um norte para o e-commerce, uma coisa tão rica, que pode gerar tanto resultado para o Brasil, se a gente esquecer dessa raiz, todos os outros problemas seguintes vêm por conta disso. É que nem tu discutir política no Brasil e esquecer da educação, esquecer da base do problema. Aí nós vamos ficar discutindo coisas muito rasas, superficiais, tampar o sol com a peneira. Então, a discussão do comércio eletrônico é a mesma coisa. O que eu percebo? Cara, conversei com mais de 1.000 empresas, né, nesses últimos 5 anos. Cara, as pessoas, 5%, se muito, entende o que está fazendo. A grande maioria não sabe o que é um RP, não sabe o que é integração, não sabe o que é implantação. Então, eu sempre falo isso nas nossas reuniões internas, né? Eu falo isso para ti, para o Adilson. Além da gente vender o nosso produto, a gente tem que ensinar o que é e-commerce.
né? E eu falo para os clientes, cara, para minimizar os teus riscos, o que tu tem que fazer? Trabalhar com as melhores plataformas, trabalhar com os melhores fornecedores, ver o histórico de trabalho desses fornecedores, ver com quem que ele trabalha, o que ele entregou de fato, e isso vai minimizar o teu risco no meio dessa selva toda. Porque se tu for lá contratar um desenvolvedor, ir lá contratar um estagiário, ir lá pegar uma plataforma gratuita, qual é a chance do teu negócio dar errado? Muito grande, né? Então eu vou nessa linha, lógico, adaptando ao longo de todos esses anos, né? Uma adaptação constante, né, na nossa oratória, mas hoje eu entro nesse nível de conversa com o cliente, exatamente porque o despreparo é muito grande, a oportunidade é muito grande, e realmente a gente tem, além da oportunidade, um desafio, né? O desafio de democratizar o e-commerce, mas para democratizar o e-commerce a gente tem que dar um embasamento, né, técnico para esses clientes, para eles poderem tomar uma decisão, né? Tu vai no mecânico... Hoje mesmo, né, Nel? Hoje mesmo a gente fez uma reunião com duas empresárias bem-sucedidas, né? Que estão com uma plataforma de e-commerce terrível e cheia de problema, o Google já penalizando elas, já teve invasão, né? Problema de segurança, e elas entraram em contato com 6 plataformas de e-commerce diferentes, né? Decidiram buscar a Check Store, justamente porque a gente não é fechado com nenhuma, a gente busca aquela que se adequa melhor ao modelo de negócio de cada empresa, né? Sim. Mas qual que é o nível técnico, né, do empresário, do tomador de decisão, para tomar uma decisão técnica a respeito da plataforma de e-commerce, né? Acho que o dono da empresa, ele tem total capacidade de decidir sobre o modelo de negócio dele, mas sobre a plataforma de e-commerce, que é a plataforma que vai atender ao modelo de negócio, é uma coisa muito complexa, técnica, né? Então é muito difícil o empresário tomar essa decisão, né, sem um profissional parcial, né? O que eu falo para os clientes é assim, ó, escolha um especialista e vá na linha daquele especialista. Antes de escolher o especialista, seja ele quem for, pode ser a nossa empresa, pode ser outra, é muito importante que escolha uma linha e vá naquela linha, e confie na linha daquele especialista, para exatamente ela não ficar, né, ficar perdida, né, no e-commerce, né, no que ela vai empreender, enfim, futuramente. Mas, voltando ali para a minha história, eu acho que todo esse aprendizado que eu tive, que eu trouxe para a empresa, ela encaixou muito bem, né, mas naquele momento, o nosso outro sócio acabou se desconectando da empresa, né, por questões particulares, e aquele triângulo ficou capenga, né, a gente precisava realmente reestruturar a nossa empresa, tinha uma incumbência bem particular, né, da operação, todo o teu conhecimento, toda a tua expertise, e a gente precisava realmente conectar de novo a empresa, e a gente não pode esquecer que a operação é importante, o comercial é muito importante também, para captar as vendas, né? Mas a gente precisa da famosa cozinha, né? A gente precisa do administrativo, a gente precisa do financeiro, o empreendedor também é custos, também é despesas, também é receita, e aí, numa dessas conversas, né, que eu sempre tive com o Júnior, né, o Adilson, a gente sempre conversou várias vezes, somos amigos de longa data, e numa dessas conversas, eu estava conversando com ele, explicando que eu tinha acabado de entrar na empresa e que, cara, eu apostava muito no negócio do Érico e acreditava muito no Érico em si. E aí, cara, na hora, assim, conversando com ele, ele disse assim, ó, pô, gostei disso aí, cara. Como é que faz aí, como é que funciona? E aí, da mesma forma que eu entrei na empresa, conhecendo aos poucos, indo ali, tal, foi a mesma coisa com o Júnior, né? E aí, convidei ele para conhecer a empresa. Cara, não precisa tomar nenhuma decisão. Eu, vendedor, querendo vender a empresa para ele. A gente foi tomar um café lá no Shopping Beira-Mar, despretensiosamente, eu de blazer,
Típico vendedor de imóveis, né? Aí falei, cara, calma, não precisa tomar nenhuma decisão. Ele já queria pagar agora. Não, eu tô aqui, eu dou agora o dinheiro. Disse, não, calma. Primeiro vai conhecer lá a nossa empresa e depois tu me conta. E aí foi amor à primeira vista e ele nunca mais saiu, né? Foi pra Palhoça e nunca mais saiu. Com certeza foi amor à primeira vista. Foi a entrada do Júnior aí. Conta um pouquinho aí, Gil. Dessa tua entrada aí na empresa que foi muito importante. O que você viu na Check Store? Então, pessoal, boa noite. O que você achou do nosso negócio aí? Como o Eneu já tinha comentado ali, nós saímos para tomar um café para falar sobre o negócio, e ele, como um vendedor nato, ofereceu a Check Store para mim já de primeira. Ó, entrei numa empresa de tecnologia, assim assado, eu falei, opa, é aqui que eu quero escutar. Daí acabamos indo no galpão, e lá eu conheci o Érico de fato, que eu conheci ele só pelas redes sociais, já admirava ele já desde aquela época. E hoje eu sou administrador formado, né, de formação, e assim que eu entrei na empresa, eu já entrei com o objetivo de pegar a outra parte da empresa que estava um pouco desassistida, porque nós tínhamos uma parte muito operacional, que era o Érico, uma parte comercial, que era o Eneu, e a parte de RH, financeiro e administrativo, ela estava bem desassistida. Então, bem exatamente... E operações também, né? Operações, fiscal, tinha muita coisa desassistida, né? Exatamente. Porque eu venho de uma... Eu administrava, né, as empresas dos meus pais. Então, eu vinha já fazendo isso muito bem, né? Desde os 15 anos, eu comecei a trabalhar na empresa dos meus pais, e eu vinha fazendo essa função já fazia uns 15 anos, né? Eu entrei na Check Store em 2017, e acabei pegando essa parte que foi uma triangulação muito, muito positiva, né? Dos 3 sócios, assim. E eu vi um potencial muito grande na Check Store, acabei chegando em casa, falei para minha mulher, eu preciso entrar nessa empresa, ela tem processo, e eu falava, é o futuro, e o futuro não era o futuro, porque era o presente, né, já estava acontecendo, e dali para eu não conseguir mais tirar a Check Store da minha cabeça, e daí fomos em conversa com o Eneu, com o Érico, e felizmente, né, deu certo. Na época ainda éramos em 4 sócios, né, o quarto sócio acabou saindo em seguida, daí ficou nós 3, e estamos aí desbravando esse mercado aí, legal, com bastante competência aí. E deixa eu até pegar um gancho legal dessa tua entrada, porque realmente quando tu entrou fez uma conexão muito legal, foi assim, encaixou realmente. Empreender em geral, né, não é nada fácil quando tu tem sócios, né, então assim, ou ele vai, ou ele para e todo mundo vai cada um para o seu lugar, né? Exato, não tem como tu empreender com pessoas que tu não tem empatia, isso é fato, né? Exato. Nem a necessidade vai te fazer isso, porque é uma coisa inacreditável. E a gente realmente teve uma conexão muito grande, um respeito muito grande, um respeito das diferenças, principalmente, cada um tem as suas limitações, suas qualidades, e eu acho que a gente soube respeitar dentro dos limites de cada um, e a gente conseguiu prosperar e seguir. E um próximo passo da empresa, que é a evolução constante que a gente está tendo, é realmente, e até uma coisa que a gente vem conversando muito ultimamente, é a ótica do cliente vendo os nossos serviços de full e-commerce. Como é que o cliente enxerga a nossa ótica? E aí eu tenho uma pergunta, uma curiosidade, na verdade, particular, que eu queria fazer para o Érico, que é assim, qual que é o nível de responsabilidade hoje de uma marca, né, na performance da loja? Porque a gente fala muito do nosso lado, né? A gente fala muito assim, a Check Store trabalha com full e-commerce, cuida da gestão de e-commerce. Beleza, e tu falou lá atrás, assim, a primeiro cliente, né, fez a loja e achou que a loja ia vender sozinha, né? E depois ela percebeu que tinha que fazer uma série de atributos. Então essa é a minha pergunta para ti, assim, eu tenho essa curiosidade, assim, qual que é o nível de responsabilidade, o nível de presença da marca na performance da loja, no crescimento ou na queda, né? Porque a performance ela não está só relacionada ao crescimento. E quando uma loja cai,
né? Até onde está envolvida, qual que é a responsabilidade da empresa na tua visão, já que tu está envolvido no dia a dia, né, da operação, qual que é o nível de responsabilidade da marca na performance da loja online? Olha, todo, né? É todo. Existe uma crença de que existe uma independência, né? Mas eu gosto até de fazer um comparativo da loja online com a loja física. Uhum. Porque parece que fica mais fácil de entender, né? Tem muitas semelhanças mesmo. Você vai constrói desenvolve uma marca incrível, Nike, uma marca maravilhosa, impecável, né? É uma marca sensacional. Só que a Nike tem lojas ruins, lojas físicas ruins, que não vendem nada, que dão prejuízo. Porque elas são mal administradas. Porque ela tem um layout da loja ruim, a vitrine é ruim, tu entra na loja, tu não consegue encontrar o produto, o atendimento é ruim, o merchandising da loja é ruim, você não sabe encontrar, você pega o tamanho, não tem o tamanho lá, né? Aí o gerente é grosso, falta atendimento, o caixa tem uma fila enorme, e aí você pede pro cara um outro número, o cara vem com 5 tênis diferentes, não vem com o teu tênis que você quer, traz o número errado. E aí você fala, é culpa da Nike? Não, é aquele canal de venda, aquela loja é mal construída, mal administrada e mal operada. Por mais que a marca tenha muita força, aquele ponto de venda não vai funcionar. E tem marcas que são pequenas, pouco relevantes, mas tem um canal de venda muito bom. Tem uma vitrine boa, é bem colocada, tem um atendimento bom, tem um mix bem completo, tem todos os tamanhos que você precisa. Você entra lá, você é bem entendido, você compra, não tem fila no caixa, é ótimo comprar. Mas a marca é irrelevante. Então, não adianta você achar só que a gestão vai resolver se a marca é ruim, ou que a marca vai resolver, né, se a gestão é boa. Então, é um complemento. A gestão de e-commerce, a operação de e-commerce, a implantação de e-commerce, ela faz o quê? Ela consegue explorar o máximo potencial de uma marca. Não tem marcas que não tem como vender 1 milhão por mês. E tem marcas que se vender 1 milhão por mês é um absurdo de pouco. Se a Nike vender 1 milhão por mês, quebrou. Tem que vender 1 bi. Né? Eu até dou sempre um exemplo, pegando esse gancho com a Nike, né? Então, assim, imagina que tem um case bem conhecido, um dos últimos agora da Nike, que é a saída do Neymar, né? E a Nike online, né? A loja online da Nike sentiu muito a saída dele, por ele ser um grande influenciador, uma das principais contas do Instagram, né? No Twitter e tal. Naturalmente sentiu e teve que colocar 4 atletas para balancear essa saída dele para Puma, né? Então, cara, se a Nike sentiu a mudança de um influencer, independente do tamanho dele, né? Lógico que nós estamos falando de top, mas nós estamos falando de bilhões também, né? De faturamento. Se a Nike sentiu, imagina as marcas menores, né? Exatamente. Então, esses detalhes de posicionamento, parcerias comerciais, que é a incumbência da marca, do branding, né? Isso realmente é relevante, é muito relevante. E a grande maioria das marcas meio que fecha os olhos para isso, não dá a devida importância. Alguns dão muita importância e eu acho que um exemplo muito legal que tu sempre deu é o comparativo de grandes e-commerces no Brasil, quem que fatura, né, mais ou menos, e como é que é a média de faturamento no Brasil. Então, a última pesquisa que a gente recebeu, mais de 80% dos e-commerces no Brasil não faturam, são pequenos, né? Pequenos e médios. Não vendem nem 10 mil por mês. Não vendem nem 10 mil por mês. É que nem jogador de futebol, né? Achar que todo mundo ganha igual o Neymar, né? Na verdade, é 1% só que ganha igual o Neymar. E o e-commerce é a mesma coisa. Então, tu olha assim, vou vender online, vou vender milhões.
e acha que não vai fazer nada para vender. E, na verdade, não vê a história de quem está fazendo, quem está vendendo e quem está lutando, né? A gente tem vários exemplos, como muito próximo da gente, como a Labela Máfia, né? Que a gente acompanha de perto, sabe a dedicação, o empenho dos caras para fabricar, para gerar conteúdo. A gente sabe esforço de branding, né? Muito forte. O esforço que eles fazem. Para gerar resultado de performance lá na frente. Exatamente. Né? Então, se todo mundo tivesse acesso ao dia a dia de uma empresa como a Labela Máfia, né? Dando o exemplo da Labela Máfia, porque é uma empresa real, né? Tá palpável, né? Porque às vezes tu fala Nike, mas também, porra, os caras lá investem milhões. Não, a Labela Máfia nasceu do zero. O Juliano nasceu da praia. Tá aqui na Palhoça, né? Tá aqui na Palhoça, é em real. Se todo mundo pudesse ter a oportunidade de ver o corre deles no dia a dia, do marketing, geração de conteúdo, foto, vídeo, né? Planejamento, calendário. Muita coisa. Se todo mundo visse, com certeza ia dar mais importância para a gestão de e-commerce e entender qual é a responsabilidade da marca na gestão, né? E agora, retornando ao tópico central do nosso podcast de hoje, né? Comércio eletrônico de alto nível, eu acho que esse assunto que você levantou tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Porque o objetivo do comércio eletrônico de alto nível é fazer com que as empresas elas tenham a mesma competitividade de grandes marketplaces que estão sendo financiados na bolsa de valores, que tem bilhões em caixa, mesmo dando prejuízo, que é o caso dos principais lojas virtuais aí do Brasil, né, as maiores, dão prejuízo às custas dos investidores. Né? E como competir, né? Como que uma marca pequena, que tem qualidade, que se importa com o seu branding, pode competir com empresas que objetivamente são gerenciadas para dar prejuízo, para ganhar mercado, né? Então, é por isso que o comércio eletrônico, a democratização do comércio eletrônico de alto nível surgiu nas nossas cabeças, né? É por isso que a gente trabalha todo dia, para diminuir essa diferença, para entregar ferramentas de alto nível na implantação de e-commerce, para eles terem uma loja rápida, eficiente, performática, bonita, agradável, com uma operação de e-commerce lisa, com atendimento bom, com entrega rápida, com uma devolução sem estresse, com uma gestão eficiente, merchandising bom, automações de marketing, anúncio, que é basicamente o que as grandes lojas virtuais fazem com as suas equipes com centenas, 200, 300, 500 pessoas, né? Dá essas mesmas ferramentas de alto nível para aquele pequeno empresário poder entrar no comércio eletrônico com competitividade, né? E focar em produto, em marca, em criação, em comunicação, que é o que gera diferenciação, que é o que vai fazer ele crescer de fato, né? E agora, para finalizar, que a gente está acabando o nosso tempo aqui, eu quero fazer uma pergunta para o Eneu. Tá? Eneu, o que você acha que vai ser, até onde vai chegar o comércio eletrônico, na sua opinião, no Brasil e no mundo? Até onde vai? Que está crescendo muito forte há muitos anos, né? Parece que o pessoal ainda não se tocou que o e-commerce está pegando uma fatia do varejo restrito cada dia. O varejo não está crescendo, o varejo cresce 1% ao ano, o e-commerce cresce 30%, né? Aonde que isso vai parar, Enel? Cara, eu penso muito, converso muito sempre, acho que a minha principal fonte de inspiração é a ponta, são os clientes, são os empresários, né? Porque a gente conversa não só com microempresários, a gente conversa com grandes empresas, né? Empresas que faturam acima de 300 milhões ano, 800 milhões, bi ano, e a gente vê assim, o feedback deles com relação ao que eles entendem também, né? E eu vou pegando todas essas informações e vou montando uma linha, né, de raciocínio, de entendimento sobre o mercado, além, né, de todo o conteúdo que a gente recebe, que a gente acaba pesquisando e lendo. Eu vejo o potencial do Brasil aumentando muito, né, principalmente com relação ao cenário atual da pandemia e
a gente sempre fala, né, que já se usou muito, né, essa frase aí na pandemia, né, acelerou a digitalização em 5 anos, né, mas é verdade, né, é verdade, né, tem um desafio muito grande, né, porque realmente as empresas estão percebendo que a comunicação, ela diminuiu, ela encurtou, né, tá tirando os intermediários, e as indústrias estão percebendo, elas estão clamando por essa necessidade, né, de conversar com o cliente final para ter feedback mais fidedigno, né, para ter o CPF, para ter os dados daquele cliente, para poder atender melhor esse cliente, para poder criar mix de produto, para poder melhorar a precificação, melhorar o atendimento. Então, eu vejo assim um caminho muito próspero para o e-commerce, nível assim de crescimento muito grande, maior do que nos últimos anos, porque são várias ondas que estão acontecendo, né? Mas o Brasil ainda está engatinhando no e-commerce, apesar dessa aceleração, o Brasil ainda está engatinhando muito. E eu vejo cada dia mais... Tem muito mercado, né, para crescer. Tem muito mercado, e eu vejo cada dia mais crescer a quantidade de empresas nos procurando. Queira ou não, a gente é um medidor muito mais real, né? Porque a gente atende micro, pequenas e médias empresas, as grandes, muito grandes empresas já estão sendo atendidas e ainda não estão sendo muito bem atendidas, mas já são atendidas por outras empresas maiores, mas a gente atende a grande cauda. Então, assim, se está aumentando o fluxo de empresas, se eu fiz 6 reuniões de prospecção hoje, então em um dia eu fiz 6 empresas, é um sinal de crescimento. E isso é um indicativo, né? Porque eu até brinco, o Érico sempre brinca comigo, e eu falo, a gente é uma formiguinha com uma faquinha na mão desbravando o mercado, né? E se está crescendo para a gente, imagina isso nível nacional, né? Não vou nem falar do mundo, né? Falar do Brasil, mercado nacional, né? Empresas querendo internacionalizar, empresas querendo crescer, querendo digitalizar. A procura está muito grande, está crescendo cada vez mais, né? A nossa empresa está crescendo, né? Então, eu vejo, assim, um cenário, cara, muito positivo, de muito crescimento, mas também um desafio muito grande, porque essas pessoas estão vindo despreparadas de informação. Então, é um mercado que está cada vez mais competitivo e maduro. Cada vez mais competitivo, né? Sempre comenta, né, sobre a curva de aprendizagem. Essa curva de aprendizagem está cada vez maior, né? Porque as pessoas estão entrando num mercado cada vez mais sólido, então estão tendo uma curva um pouco maior. Mas eu vejo um crescimento, cara, muito mais de 20%, como está projetando já esse ano, e pequenas, médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, a gente tem visto aí um crescimento muito grande na procura, não só de se digitalizar, mas de evoluir o que já está digitalizado, de realmente olhar para o mercado eletrônico como um canal realmente de venda, né, e não uma bengala ali para ajudar na receita e tal, e olhar realmente aquilo ali. Vai ser um dos principais canais, né? Exatamente, eu vejo com um crescimento muito grande para os próximos 2 anos. Aí. Muito bom, Enel. Enel Comicholi Júnior, Adilson Veras Júnior, nossos júniors. Muito obrigado por participar do nosso primeiro podcast da Check Store. Todo mundo vende online, e todo mundo vende online mesmo. Mesmo que a gente não queira, a gente está na internet sendo pesquisando, está tudo rodando pela internet, né? Está todo mundo vendendo e se vendendo online. É assunto para mais de 1000 podcasts. Com certeza. Agradeço a disponibilidade de você por participar desse primeiro encontro. Primeiro de muitos. Muito obrigado. Érico. Obrigado, Enel. Valeu, boa noite, pessoal. Valeu. Boa noite. Valeu.